CBN Campinas. São 10h18. A CBN tem trazido as vagas disponíveis para o mercado de trabalho. Bares e restaurantes têm somado 3.000 vagas em aberto e é um dos setores que mais tem lá no painel de empregos de todas as prefeituras, vagas recorrentes. Nós já comentávamos também sobre a função de garçom e como tem sido um fluxo muito intenso também de profissionais. A troca de profissionais ela acontece de forma muito rápida. Num levantamento feito pelo CEPAT Campinas, com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, de janeiro a julho deste ano, observamos que isso também acontece nos cargos de auxiliar de serviços na alimentação e cozinheiro geral. A gente está falando de atividades dentro da cozinha mesmo, que é hoje o assunto que a gente vai abordar com uma lupa, vamos dizer assim, para entender e para o ouvinte também acompanhar esse mercado de trabalho. Pode ser uma boa oportunidade para quem está nos ouvindo. Nós temos aqui, nos estúdios da CBN, dois convidados, o Matheus e o Mauro Masson. Os dois vão falar sobre a área de bares e restaurantes, até porque o Matheus foi fundador da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da região metropolitana de Campinas, a Abrasel, que sempre traz informações para a gente aqui sobre o setor. E o Mauro é o chefe de cozinha de um dos restaurantes aí que tem na cidade de Campinas. Matheus, obrigada pela sua presença, um bom dia. Obrigado, é um prazer poder estar aqui conversar com vocês, falar um pouquinho aí do setor, né, do que a gente tem aí de dados macroeconômicos, de empregabilidade, de treinamento de funcionários, etc. E a gente sempre acaba falando muito de garçom, que é uma profissão emblemática do nosso setor, né, mas o chefe de cozinha, o cozinheiro, o auxiliar de cozinha também tem essas questões de empregabilidade, de treinamento, etc. Então é um poder conversar com vocês aqui hoje de manhã. Mauro, porque quando entra da porta para dentro da cozinha, não dá para ter amadorismo, é isso, Mauro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Cozinha é uma coisa, ou você tá ou você não tá. A gente brinca que na cozinha é trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não dá... Existe a parte de aprendizado, existe a parte de treinamento, que é a parte de formação. Porém, quando você está num restaurante aprendendo aquela cozinha, dificilmente no calor do momento ou no dia a dia tem tempo de ser uma coisa calma, devagar. A didática tem que ser muito rápida e a pessoa tem que pegar muito no tranco. É diferente de uma universidade, do ambiente, porque o restaurante funciona muito rapidamente e aí esse aprendizado em loco tem que ser muito rápido também. Então não dá tempo. Então isso que às vezes que a gente vê em filmes, em séries, é um pouco uma extrapolação, porém a realidade é baseado na realidade. Então é muito rápido, como se fosse um fronte de guerra. Não dá tempo de você tá ali, você tem que resolver, você tem que fazer mesmo no aprendizado. Ô Mauro, e tem alguns filmes que mostram que às vezes tem muito conflito na cozinha também. Acontece os nervos se exaltarem um pouquinho? Na realidade isso é um tema super recorrente, né? O que acontece é que a profissão de cozinheiro é uma profissão servil. Então a profissão que era um cara que literalmente trabalhava com servos e dava pancada nos caras todo o tempo. Isso é historicamente como começou a profissão. Historicamente. Então, a forma, o modus operandi de se ensinar na cozinha ou de se trabalhar na cozinha sempre foi a pancada de cima para baixo e é um jeito que se propaga até hoje. Então você vai para grandes restaurantes, eu trabalhei na Europa, trabalhei nos Estados Unidos, eu aprendi assim também, eu aprendi levando porrada, não sei se pode falar isso no ar, mas aprendi levando porrada e comecei a vida no Benedito dando porrada de cima para baixo também. Seguiu o exemplo, a referência que você tinha. Seguindo o que se aprendeu. Até que eu tive um cara que trabalhou comigo, que infelizmente faleceu no Covid, que é o Neymar, um grande amigo, um grande parceiro, que me ensinou, trabalhava para mim, me ensinou que não precisava ser desse jeito, dar porrada para fazer a comida sair no tempo e no horário certo. Então, existem os dois jeitos, porém, é muito enraizado na cultura de cozinha essa gestão exército, sabe? Não importa, sim chefe, não chefe, sim chefe, não chefe, e pancada de cima para baixo.
Mas isso eu acredito que é insustentável. Isso leva muito. E por isso a razão de ter muito estresse e ser perigoso. Existem casos de violência dentro, nego brigando dentro, famosos assim, em restaurantes grandes, porque o estresse atinge muito isso. Ô Mauro, e como que assim, uma pessoa que pensa em um dia ser chefe de cozinha, como que ela pode começar? Ela tem que estudar bastante? Como que funciona para quem pretende um dia seguir essa carreira? Então existem 2 jeitos de começar na carreira, né? A carreira, um bom cozinheiro não necessariamente precisa ter estudo. Então o que acontece? Você tem excelentes cozinheiros, excelentes chefes de cozinha internacionais. Eu já trabalhei com muitos cozinheiros, tenho até hoje dentro do restaurante, que nunca pisaram dentro de uma escola, que nunca tiveram uma educação formal em culinária ou gastronomia. E são excelentes cozinheiros. Então você pode ir entrando na profissão e trabalhando aos poucos, tendo esse aprendizado, que eu acho que é o ideal. Você tem interesse, acha interessante? Vai trabalhar uma semana na cozinha para ver se você quer fazer um curso de gastronomia, vai fazer um estágio, pede para alguém, por favor, para entrar, ver como que é o ambiente, para ver se é isso mesmo que você quer. E o outro é via faculdade, via educação formal, fazendo cursos. Porém, eu acredito que o estágio em loco, você está ali vivenciando, como qualquer profissão, você entender como que é antes de optar se aquilo é super válido para o longo prazo, né? Porque muita gente, eu não tenho de cabeça, mas muita gente, eu fui professor de gastronomia um bom tempo, muita gente desiste no meio do curso, porque ele tem uma ilusão, a hora que ele, como em todo curso, né? Todo curso tem um percentual de desistência, mas em gastronomia é muito alto, a pessoa entra e acaba desistindo do curso no meio do caminho. E na cozinha também, a hora que a pessoa se vê num restaurante, ela acaba desistindo pela pressão, pelo calor, horas... É fisicamente cansativo. Fisicamente cansativo. Você está falando sobre essa questão da rotatividade dentro desse mercado e os dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram isso. A gente tem aqui um recorte de 2020, 2021, 22 e 23 que mostram que assim, o número de contratados, por exemplo, olha só, é que a gente teve o período da pandemia e claro, isso influenciou nos números, mas você tinha lá 2.025 contratados em 2020, 2.916 foram demitidos, houve um negativo bastante forte, mas por conta também dos efeitos. Quando a gente consegue avaliar os dados 2021, 22 e 23, a gente vê que, claro, o número de demitidos foi menor, mas muito próximo aos contratados. Então, por exemplo, este ano, auxiliar de serviços na alimentação, que é uma outra atividade dentro do processo, de 2.571 contratados, 2.118 foram demitidos. Então, o saldo ficou, os que conseguiram permanecer, menos de 500 pessoas. E o mesmo acontece com o cozinheiro geral. Ele vinha há alguns anos aí colocando poucas pessoas permanecendo em seus cargos. 2021 foi assim, daí bruscamente 22 e 23 a gente vê números, por exemplo, 22. 2.234 cozinheiros gerais contratados aqui na nossa região. 2.222 demitidos, saldo que mantiveram os empregos, 12 apenas profissionais. E este ano, até agora, dos 1.126 contratados, 1.179 demitidos, e a gente está com um saldo negativo, pelo menos para os dados do Ministério do Trabalho, de déficit de profissionais, por exemplo, para a função de cozinheiro geral. Matheus, que é da Brasel, eu queria te perguntar sobre isso. Essa oscilação nos números e também o fato de não termos tantos profissionais que conseguem se manter nos empregos dentro da cozinha, ao que você atribui? É um pouco do que o Mauro estava falando a respeito de perfil de trabalho e ao longo do tempo vocês vão observando que tipo de problema para essas funções? São 2 pontos principais. O primeiro é esse mesmo, do perfil de trabalho. A gente vê principalmente dentro da cozinha uma rotatividade muito grande pela dificuldade, pelos horários, pela pressão, pelo calor, né, da profissão. E isso faz com que muita gente que está experimentando ir para essa função, ele fala, pô, peraí, não era bem o que eu imaginava, que foi o ponto que o Mauro colocou, e ele acaba saindo. Isso aí também tem um segundo ponto,
que a gente está no momento aí dos últimos 5 anos de maior dificuldade de retenção de talentos no setor de bares e restaurantes. Tem 2 fatores para isso. Primeiro, porque na pandemia a gente teve uma evasão de aproximadamente 30% da mão de obra no nosso setor. Tanto salão, garçom, comim, bartender, barman, quanto as funções dentro da cozinha. E esse pessoal que acabou saindo, eles mudaram de setor de trabalho. Então, o pessoal que era, vou dar um exemplo simples assim, o cara que era um garçom, ele virou um motoboy de delivery. E dependendo da situação que ele está hoje em dia, não faz sentido ele voltar mais para o setor. Então você acabou perdendo muita gente que tinha um nível de qualificação bom. E aí a gente está no momento de reestruturar essas vagas. A gente já quase conseguiu recompor esses 30% das vagas. Há 2 meses atrás a gente estava em 22%, 23% da recomposição das vagas, mas essa recomposição está sendo muito custosa, porque a pessoa vem, ela não tem experiência, ela tem que fazer aquela velocidade que o Mauro comentou, tem que entrar já jogando em campo. A gente brinca que restaurante é jogo de futebol. Abriu a porta, você tem 45 minutos, mais 45 minutos para fazer resultado, então não dá para ficar errando. Então, essa mão de obra, ela vem, ela não tem tanta experiência, a gente tem que treinar muito rápido, vira uma situação de estresse, né? Pô, eu não estou conseguindo entregar, meu chefe está feliz comigo, o restaurante está... E aí, quando você consegue estabilizar essa pessoa e sair do período de experiência, ele virar um funcionário da casa, compor os quadros da casa, essa taxa é muito pequena. Então, a gente vê isso em todas as funções do setor de bares e restaurantes. A hotelaria também está sofrendo muito assim, que a gente precisa treinar o pessoal tem que estar um nível de experiência alto e o pessoal está chegando com um nível de experiência baixo e não dá dando tempo de treinar esse pessoal. Remuneração também é um fator? A remuneração ela não é o principal fator que quando a gente faz pesquisas que é o fator decisório de continuar ou não continuar no setor. Tem muito a ver com a questão das escalas. Antigamente a gente tinha aquele garçom, por exemplo, e até o cozinheiro que ele fazia isso por profissão. Então, o domingo dele era um domingo que ele ia trabalhar, que ele sabia que aquele momento era o momento de estar no trabalho. Hoje a gente tem uma geração mais nova que vem trabalhar e fala assim, mas pô, domingo eu não quero trabalhar. E aí você vai falar isso num hotel, num restaurante, no feriado eu não quero trabalhar, aí você vai pegar um restaurante no feriado. Então a carga horária é um dos fatores principais aí na escala do nosso setor, é uma escala que hoje em dia ela não é tão bem vista. Mas, então essa é uma das questões que pegam bastante. Remuneração sempre é um ponto, porque a nossa mão de obra, né, nossos colaboradores, eles trabalham muito pesado, com muitas horas densas. E às vezes o trabalha salário em não pé, é trabalha andando, tão... trabalha atendendo, trabalha com um sorriso no rosto. E a remuneração que o setor comporta não é uma remuneração muito grande. Então é uma questão também, com certeza. Mas a remuneração... falando globalmente, eu tenho amigos hoje na função, tanto na Espanha quanto nos Estados Unidos. A remuneração é a mesma questão em todos os países. Não é Então, exclusiva do Brasil. não é você vai ser um cozinheiro, vou trabalhar em Nova York e vou ganhar melhor do que no Brasil. Comparativamente, é a mesma coisa, assim. O cozinheiro trabalha-se muito em restaurante e não se ganha tanto como em outras áreas, né? E acho que em todas depende muito da experiência também. Se você vira um garçom, tá começando ali, você não vai ganhar tanto quanto alguém que tá 10 anos na profissão e lida melhor, né? Basicamente. Exatamente. Sim. E tem aquela coisa que acontece muito nos restaurantes estrelados, né? Estrelados, para quem não sabe, que tem estrelas Michelin. Se o cara tá ali, o chefe de cozinha, ele recebeu a proposta para ir tocar um hotel ou um restaurante, um desafio novo, ele vai ter um salário fora da curva, muito mais alto. E a partir do momento que o número 2 dele ascende ao cargo de chefe, ele também vai ter um aumento de salário. Porém, quando você entra na profissão, esses 2 casos são difíceis, né? Quando o cara tem a chance de abrir um empreendimento com investidor, alguma coisa do gênero. Mas quando você ingressa na profissão, é sempre nivelado meio que baixo, não é uma profissão que remunera tão bem comparado a outras profissões, sim, mas é difícil. Bom, quero agradecer a presença do Mauro e do Matheus aqui, que ajudaram a gente a entender um pouquinho das funções na cozinha e como essas oportunidades, elas estão sempre aparecendo no painel de empregos das cidades. Tem que ter perfil,
Tem que ter amor pela profissão, porque Disposição, né? disposição, né, Guilherme? A gente observou, não é para qualquer um. Como em todas as profissões, né? É. O cara tem que gostar do Tem que que faz. gostar do que faz. Mauro, obrigada, viu? Sucesso Eu lá. agradeço. Obrigada, viu, É um Matheus? prazer, Até mais. Carol. Obrigado. Repórter CBN. Segunda-feira, 28 de agosto de 2023. A Polícia Civil faz uma operação internacional de combate à exploração sexual infantil. São cumpridos mais de 150